Paz e graça, povo de Deus, povo amado, povo querido. Estamos aqui mais um dia para falar um pouco da palavra do Senhor, né? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos caminhos e luz para os nossos pés, né? E sem ela não tem como, né, nós conhecermos a Deus. Sem ela não tem como nós passarmos pela dificuldade. Não é assim quando temos uma confiança em uma pessoa, batemos na porta dela, ligamos para ela, falamos com ela porque sabemos que ela pode nos ajudar. E a palavra de Deus, ela é a voz de Deus para as nossas vidas. No meio de tantas mensagens ruins, no meio de tanto problema, tanta dificuldade, a palavra de Deus, ela vem como uma flecha sobre as nossas vidas, nos trazendo vida, esperança, paz. Porque quando ela é transmitida para nossas vidas, que entra no nosso coração, nós adquirimos a confiança, nós adquirimos uma certeza que o melhor de Deus está por vir na nossa vida. E entendemos que todas as coisas, ela é perfeita aos olhos de Deus. Independente que no nosso olhar humano a dificuldade esteja nos mostrando que tudo vai dar errado. Mas quando a palavra vem, aleluia, ela amplia a nossa visão. Eu me lembro daquele jovem que andava com o profeta, homem de Deus, lá no livro de 2 Reis. Quando ele sai à porta, aquele homem vê aquele grande exército. Ele volta e diz: meu Senhor, carros e cavaleiros. E o profeta, ele não se desespera, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando aquele jovem sai à porta, ele percebe que maior era o exército de Deus a favor deles do que o inimigo que estava de vir sobre a vida dele. Assim também é na nossa vida, irmão. Dificuldade vem nos mostrar que tudo vai de mal a pior. Situações vêm nos mostrar que é o fim. Mas a palavra de Deus, ela vem para tirar a escama dos nossos olhos. A palavra de Deus vem para trazer uma luz nos fins do túnel. E é ela que eu quero compartilhar com a sua vida no dia de hoje. Eu quero que você posicione sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 8. Versículo de número 10, que diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declarará o Senhor, porei minha lei em suas mentes e as escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Forte é essa palavra. Essa versão aqui é na NVI. Vou ler novamente. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel.
Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei na sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e vós serás o meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, estamos passando por um período muito difícil, onde nós, humanamente falando, os jornais, os noticiários, nos mostra que a tendência, Pai, é que as coisas piorem, é que as coisas se apertem. Necessitamos de ouvir uma palavra sua, porque acreditamos que a sua palavra ela é a verdade para nossas vidas, que a sua palavra ela pode mudar todas as situações. Por isso, Senhor, que essa palavra venha ser como uma flecha sobre os nossos corações, que aonde esse vídeo chegar, aonde essa palavra chegar, Pai, histórias venham ser mudadas, vidas venham ser mudadas, transformadas, tocadas através do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a interpretá-las, a entendê-las, como diz nas Suas Escrituras, não mais de lábios, meros ouvintes, não, Senhor. Mas eu quero te pedir nessa noite, Pai, que nós vimos praticar a Tua palavra. Deus, no nome de Jesus. Amém. Amados, para falar um pouco dessa palavra, eu quero lembrar a vocês, o livro de Hebreus, ele foi escrito para um povo que era judeu ou para um povo que era hebreu. Porque muitas das vezes nós achamos que judeu e hebreu é a mesma coisa, mas não é. O objetivo dessa carta era responder alguns questionamentos, que se depois que eles aceitassem a Jesus, a pessoa ainda tinha que obedecer o Antigo Testamento, como sacrificar para perdão dos pecados, guardar o sábado, circuncidar e outros rituais judaicos. Interessante que o texto que eu li hoje na igreja foi lá no livro de Gálatas, no capítulo de número 2. Eu discorri um pouco com os irmãos que estavam ali presentes a respeito de um questionamento e de algumas atitudes que os judeus tinham a respeito dos gregos. Nós, quando lemos o livro de Gálatas capítulo 2, nós vemos o apóstolo Paulo chamando a correção ao apóstolo Pedro pela sua atitude de acepção e de vergonha para com os outros. No livro de Gálatas capítulo 2, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que em determinada situação, em determinado lugar, estavam ali sentados para um almoço, judeus e gregos. E quando chega o apóstolo Tiago, juntamente com a sua comitiva que era judeu, o apóstolo Paulo, envergonhado, ele se levanta da mesa. Também o apóstolo Barnabé também se levanta da mesa, para que os judeus circuncisos, eles não vissem sentado à mesa comendo com os judeus incircuncisos. E o apóstolo Paulo chama veemente a atenção do apóstolo Pedro, porque como pode eles, sendo cristãos, fazer acepção de circunciso ou incircunciso? Como pode eles, sendo apóstolos, sendo coluna da igreja,
trazer à tona um questionamento tão grande como este. E o livro de Hebreus, ele vem para quebrar esse questionamento. Deus já tinha feito, antes de Cristo, alianças com Noé, alianças com Abraão, aliança com Israel, aliança com Davi, com Salomão, entre muitos outros, com Josué. Mas sempre o povo quebrava a aliança que tinha com Deus. E a aliança de se circuncidar era dizendo que eu pertenço a Deus. Essas antigas alianças eram feitas de um lado só, feita por homens falhos e passageiros. Então foi preciso, entenda isso, fazer uma nova aliança, mas uma aliança que jamais pudesse ser quebrada. Isso só foi possível através do próprio Deus se encarnando. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, que o verbo ele se fez carne, que o verbo era Deus, que o verbo estava com Deus, que ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas ele deu o poder a todo aquele que o reconhecesse como filho de Deus, que ele fosse reconhecido como filho de Deus. Todos aqueles que reconhecessem Jesus, eles seriam chamados não mais de criaturas, mas de filhos de Deus. Deste modo, a aliança feita em Jesus, ela é totalmente perfeita, eterna e não pode ser quebrada, pois não foi feita por um homem que tenha falhas ou pecados, mas por um puro e imaculado sangue de Jesus. Para compreendermos um pouco desse texto, lá no livro de Hebreus capítulo 9, versículos 6 e 7 diz que essa aliança é uma aliança infalível. Todas as outras alianças passadas foram quebradas pelos homens, mas esta nova aliança em Cristo Jesus jamais pode ser anulada. O seu sangue é puro, o seu sangue é poderoso. Lá no capítulo 9, versículo 14, diz assim, versículo 13, capítulo 9, versículo 13, diz assim, ora, se o sangue de bode, de touro, de cinza de uma novilha é espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que nos levam à morte. Esta aliança substitui a antiga aliança. É uma aliança superior à antiga, porque não foi feita por homens pecadores, mas sim feita por Deus, um Deus encarnado através de Jesus Cristo, aquele que não tinha pecado. Também essa nova aliança tem promessas superiores às antigas. Por isso, a nova substitui a antiga. Entenda, a antiga aliança purificava o homem exterior, mas a nova purifica o homem interno. Apocalipse diz: bendito o varão que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, a aliança feita lá no Antigo Testamento é uma aliança feita por homens. Mas a aliança do Novo Testamento é uma aliança feita de Deus para com os homens. Ela é uma aliança
infalível. E outra característica dessa aliança é que ela é uma aliança imutável. Uma aliança imutável é uma aliança que não muda. Ela foi feita lá há 2000 anos atrás e ela prevalece até hoje. Ela não mudou. Em todas as tentativas de Deus fazer uma aliança com seu povo, eles mudavam o acordo e falhavam. Sempre eles tentavam barganhar com Deus algo para que viesse mudar a aliança. Foi preciso fazer uma nova aliança que jamais pudesse ser mudada. Uma aliança tão perfeita que não fosse capaz de ser alterada, mesmo que se alguém pecasse. Por isso Jesus morreu para ressuscitar e para sempre ser o mediador da nova aliança, e não é baseada em homens, em sangue de animais, e sim unicamente de um sacrifício por nós na cruz do Calvário. Mesmo o homem sendo pecador, o Senhor continua fiel com seu acordo. Embora a pessoa que deixa perca seu direito na promessa desta aliança. Quando o pecador se arrepende de seus pecados, o Espírito Santo o convence e ele volta a fazer parte dessa nova aliança. Deus quer fazer uma aliança imutável com você, meu querido. Deus quer fazer uma aliança infalível com você. Deus quer fazer uma aliança invisível com você. Veja lá, no capítulo de número 9, versículo 10 a 12, que diz assim: eram apenas prescrições que tratavam de comida, de bebida, de várias cerimônias, de purificação com água. Essas ordenanças exteriores, olha aí, foram impostas até o tempo da nova ordem, da nova aliança. Versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos seus benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bode, de novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve a redenção eterna. Todas as outras alianças tinham sinais visíveis, como por exemplo, o arco-íris para Noé, o cordeiro para Abraão, a arca da aliança para Israel, o templo para Salomão, o trono para Davi. Mas a nova aliança, ela é invisível, pois é feita no coração de cada pessoa. Jesus instituiu a Santa Ceia como sinal visível desta nova aliança. Mas ao mesmo tempo em que vemos este memorial, ao ingerirmos, ele faz parte de nós e se torna invisível novamente. Esta nova aliança foi feita do interior de cada um de nós e só pode ser vista espiritualmente. Deus marcou a sua palavra em nossa mente e nosso coração para que ninguém pudesse arrancar de lá. Somente de forma voluntária Deus marca em nosso interior esta nova aliança, e somente da forma voluntária o homem pode abandonar este pacto eterno. Deus quer fazer uma aliança invisível com você, meu irmão. Minha irmã, está me ouvindo nesse momento? Igreja do Senhor, a aliança que Deus tem com você é uma aliança infalível. A aliança que Deus tem com você é uma aliança que não muda. A aliança que Deus tem com você é uma aliança invisível. Não é pelo aquilo que vemos, é para aquilo que cremos.
Não é um contrato feito por mão de homens. É um contrato feito de Deus para com aqueles que creem. E você nessa noite? Neste dia de hoje, nessa manhã, nessa tarde. Não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo. Eu te pergunto. Com quem você tem feito aliança? Com quem você tem se aliançado? Todos os contratos ou pactos têm condições a ser cumpridas. Tem prazos a serem estipulados. A diferença entre o contrato humano e o contrato que Deus tem conosco é que o contrato que Deus tem comigo e com você, ele não muda. Você pode ter ou pode não ter. Você pode ser ou pode não ser. Seja lá como você esteja, no deserto, no vale, sendo perseguido, na bênção, essa aliança não muda. Deus quer fazer uma aliança com você. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a orar nesse momento. Eu vou ler novamente o texto de Hebreus capítulo 8, versículo 10, que diz assim: esta aliança que farei com o povo de Israel, porei as minhas palavras em sua mente, escreverei no seu coração, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, diante desta palavra, eu quero te glorificar, te exaltar, te bendizer e te agradecer, Pai, por essa aliança que o Senhor fez para com as nossas vidas. A tua palavra diz que o Senhor nos deu poder de ser reconhecidos como filhos de Deus. Fomos enxertados na videira. E a tua palavra diz que a videira é o Senhor. E como diz no texto de Hebreus, que somos o teu povo e o Senhor é o nosso Deus. Eu quero te pedir que talvez tenha pessoas que tenham caído, pecado, tenham se deixado levar pelo momento, pelas emoções. E a tua palavra diz que o Senhor não abre mão de ninguém, Pai. O Senhor não abandona, o Senhor não desiste. Diferente de muitos homens, Senhor, que desiste do outro porque pecou, porque errou, o Senhor não desiste, Pai. E o Senhor nos dá uma oportunidade neste dia para estar nos reconciliamos contigo, Senhor. Por isso, Pai, eu quero te pedir nessa noite, nessa tarde, nesta manhã, que o Senhor possa, no nome de Jesus, estar visitando, Senhor, e reescrevendo uma nova história na vida dos teus filhos. Renovamos a aliança contigo, Pai. Neste dia, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Queremos ainda estar clamando, te pedindo que o Senhor possa estar estagnando, está eliminando, Pai, essa praga que se chama Covid-19. O homem diz que não tem cura, mas maior é o Senhor. Maior é o Senhor, Pai, nas nossas vidas, na nossa casa. A tua palavra diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para ti. E por isso Deus é entregue nas suas mãos, Pai. Deus, essas nações que têm sofrido, Deus, com mortes, com destruições, por causa dessa pandemia, Senhor. E te peço que o Senhor venha sarar esta terra, que o Senhor venha sarar estas nações. No nome de Jesus, meu Pai, vai assim, Deus, capacitando, Senhor. Deus, dando direcionamento aos governos,
Que eles venham tratar o teu povo com sabedoria, Pai. Com direcionar o teu povo, Pai, para aquilo que é melhor para o povo, Pai. Pai, no nome de Jesus, Senhor, não como ovelhas indo para o matadouro, indo para a morte, não, Pai. Deus, mas que esses governos, Senhor, venham ser governos responsáveis, Senhor. Deus, que venha nos direcionar, Pai, para a melhor forma possível, para que nossas vidas venham ter guardada. Sara, Deus, essa nação, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, que onde essa palavra chegar, venha haver transformação de vida, venha haver cura. No nome de Jesus, te louvamos e te exaltamos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, venha estar sobre a sua vida, desde agora, para todo sempre. Amém. Um beijo no seu coração. A paz do Senhor Jesus.